Paz do Senhor a todos. Vamos para mais um programa Somos Todos de Jesus Cristo, né? Vamos fazer uma breve oração, né? Para que o Pai venha falar conosco neste momento. Amém? Pai Santo, Pai querido, graças te damos por mais este dia, por mais este momento que tu nos concede, Pai, de estarmos uma vez mais, Pai, meditando juntamente com nossos irmãos na Tua Palavra, Pai. Venha, Pai Santo, nos ensinar tudo que é necessário, Pai, para o nosso crescimento espiritual. Assim pedimos, desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, hoje nós vamos estar falando sobre as palavras da vida eterna, né? São palavras muito importantes, né? Que na verdade são palavras que nos dá o sentido, né, da nossa vida, né? Porque são palavras que nos levam à vida eterna, né? Então veja que a importância, né? Não adianta nada a gente passar por esta vida, né? E não ter a vida eterna, né? Então nós vamos verificar hoje, estar meditando sobre a importância, né? Dessas palavras, amém? Então vamos iniciar aqui as palavras da vida eterna aqui, né? Quem disse foi Pedro, né? Foi no momento em que, quando Jesus se dirigiu, né, aos judeus, e Jesus disse uma palavra que muitos que seguiam, né, e aí Jesus perguntou também para os seus discípulos: olha, vocês também não querem ir juntos, né? Foi quando Pedro falou então esta palavra. Vamos só repassar aqui repassar esta passagem, e aqui diz assim: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele, né? Após as palavras de Jesus, que Jesus havia dito: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tereis vida em vós mesmos, né? Em vocês mesmos. E então muitos estranharam essas palavras de Jesus, e por essas palavras deixaram de seguir a Jesus, né? Se escandalizaram pela palavra, né, que Jesus havia dito. Jesus disse aqui, foi no 53, né? Na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos, né? E aí eles rejeitaram esta palavra e deixaram de seguir a Jesus, né? Então aqui foi quando Jesus perguntou também aos discípulos, né? Aqui no versículo 67, né, do capítulo 6. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Então, palavras da vida eterna, só Jesus tem, né? São as palavras que nos levam à presença do Pai, né? Então, isso é importante, né? Porque é o que dá sentido à nossa vida, né? É que nós tenhamos a vida eterna, né? Porque, caso contrário, nós seríamos como o restante dos animais, né? Irracionais que passam por este mundo, né? Mas não tem vida eterna, né? Nós temos esse privilégio, né, de estar neste mundo, mas nós temos a promessa de vida eterna, né? Foi para isso que Jesus, então, foi enviado a este mundo, né?
Quando a gente vê lá no capítulo 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Então, isso é importante. Então, aqui a gente vê que vida eterna, ela são as palavras do Pai, né? E a palavra do Pai é que é a verdade, né? Quando a gente vê lá no capítulo 17, versículo 17, né? Quando Jesus orava ao Pai, intercedendo pelos seus discípulos, foi quando Jesus disse essa palavra, né? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade, né? Então, a verdade é a palavra do Pai, né? Então, é importante que a gente saiba, né? Aonde está a verdade, né? E como é que esta verdade chegou a nós, né? Então, quando a gente vê aqui que essa verdade, ela só veio a nós através de Jesus, né? Quando a gente vê lá no capítulo 12, né? Versículo 49, lá diz o seguinte, aqui diz assim, Jesus falando, né? Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar, né? E sei que seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito, né? As palavras de Jesus, né? Então, as palavras que Jesus trouxe a nós são as palavras do Pai, né? Então, é importante. A palavra do Pai é a verdade, né? E Jesus, ele é a verdade, porque é ele quem trouxe essa verdade a nós, né? E nós vamos ver, né, mais para frente, que Jesus, ele só falava a palavra do Pai, né? Pela importância dessa palavra, né? Para nos dar vida, né? Vida eterna. Aqui no capítulo 3, né? Capítulo 3, aqui diz uma palavra assim, olha, capítulo 3, versículo 31 e 36, né? Aqui diz assim, no capítulo 3, aquele que vem de cima é sobre todos, né? Quem é que vem de cima? É Jesus, né? Ele veio de cima. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Então aqui, olha, a gente vê assim, existem dois tipos de palavras, né? São as palavras da vida eterna, né? E são as palavras terrenas, né? Então são dois tipos de palavras, né? As palavras terrenas são aquelas que, aqui diz assim, aquele que vem da terra é da terra e fala da terra, né? São aqueles que são da terra, né? Mas nós vamos ver, né, que Jesus, ele já nos tirou deste mundo, ele já nos separou, né, para sermos dele, né? Nós estamos aqui com um propósito, né? E nós vamos ver isso daí. Mas não pertencemos mais a este mundo, né? Quando Jesus diz aqui no capítulo 18, 37, 18:37 diz o seguinte, olha, eu vou falar a parte B desse versículo, que Jesus diz assim, eu para isso nasci, para isso eu vim a este mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz, né? Então, a gente vê assim, né? Nós temos que saber também o sentido da nossa vida, né? Por que nós estamos aqui, né?
nós que fomos escolhidos, separados do mundo, né? Mas Jesus, quando Ele nos escolheu, Ele nos disse, né? O que é que nós deveríamos fazer, né? Quando a gente olha lá no capítulo 15, 16, né? Jesus diz aqui, assim, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda, né? Então, nós somos chamados para dar fruto que permanece para a vida eterna, né? Permanece para sempre, né? E o que permanece é justamente o que Jesus fez, né? Ele veio, ele disse, olha, eu para isso nasci, para isso eu vim a este mundo, a fim de dar testemunho da verdade, né? Testemunho da verdade é testificar das palavras do Pai, né? Assim somos nós também, né? Porque da mesma forma como o Pai enviou Jesus, né? E Jesus só falava as palavras do Pai, então Jesus também nos enviou, né? Para fazer exatamente a mesma coisa, porque Jesus diz assim, olha, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós, né? Então aqui no capítulo 17, capítulo 17, no versículo 13, né? Capítulo 17, eu vou falar uns versículos aqui de 13 a 18, né? Um trechinho aqui, que Jesus diz assim, olha, daqui quando Jesus orava ao Pai intercedendo pelos seus discípulos, né? Então Jesus aqui, né, nesta oração, diz o seguinte, mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo, né? Para que nós tenhamos esta alegria completa em nós mesmos. Aqui Jesus diz assim, dê-lhes a tua palavra, né? A palavra do Pai, né? Que Jesus trouxe a nós, né? E o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo, né? Então aqui Jesus está falando, olha, nós também não somos do mundo, assim como eu não sou do mundo, né? Então hoje nós estamos com Jesus, né? Se Jesus não é do mundo e Ele nos escolheu, nós também não somos deste mundo, né? E aqui diz assim, Jesus falando, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal, né? Então aqui Jesus está dizendo, olha, eu não estou pedindo para que tire eles do mundo, eles não são do mundo, mas que eles permaneçam no mundo, porque há um motivo para isto, né? É que nós devemos levar a verdade adiante, né? Então nós temos um papel fundamental, né? Porque Ele nos escolheu, e Ele nos escolheu para darmos fruto, né? Então é necessário isso. E aqui Jesus diz, olha, mas que os livres do mal, né? É uma proteção que nós temos nesta oração de Jesus, né? Que Ele fez ao Pai, intercedendo por nós, né? Então, quando nós vamos, né, em nome de Jesus, nós vamos sob a proteção dEle, né? Por isso nós não devemos temer, né? Então é importante isto, né? E aqui Jesus diz assim, não são do mundo, como eu do mundo não sou. Aqui Jesus repetindo, né? No versículo 16. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santificar é separar, né? Então nós somos separados para a verdade, né? Para levar esta verdade, né? É por isso que nós fomos separados do mundo. E aqui Jesus no 18, ele diz assim, olha, assim como tu me enviaste ao mundo,
também eu os enviei ao mundo, né? Então, Jesus veio a este mundo, como nós tínhamos lido, para dar testemunho da verdade, né? E Jesus está dizendo aqui, assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo, né? Para dar testemunho da verdade, né? Verdade, a palavra do Pai que veio a nós através de Jesus, né? Então a gente vê a importância, né? A importância da palavra, né? Porque a gente às vezes não pensa, né? Que as palavras de Jesus são como outras palavras, né? Mas não é isto, né? As palavras de Jesus, elas são diferentes de outras palavras, né? Por quê? Porque são as palavras do Criador, né? De todas as coisas, né? Há poder nas palavras de Jesus, né? O mesmo poder da criação, né? Ainda existe nas palavras de Jesus, né? Então nós temos que saber que estas palavras que ele trouxe a nós têm poder, né? E aqui no capítulo 1, né? Aqui nós vamos citar aqui no princípio, né? No princípio de tudo, aqui ó, só de 1 a 3 aqui. Aqui diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, né? Verbo, nós já sabemos que é a palavra, né? E Jesus, ele é a palavra do Pai, né? Então, aqui diz que era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, né? Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez, né? Então, veja bem, a importância das palavras de Jesus, né? São as palavras do Criador, né? De todas as coisas, né? Tudo que nós podemos ver, até o que nós não podemos ver, foram feitas pelo Criador, né? De todas as coisas, né? Então é importante a gente saber o poder que há nas palavras de Jesus, né? Por isso que é importante a gente não sair destas palavras, né? Porque são as únicas palavras que nos levam à presença do Pai, né? Então, aqui no 1:14, aqui diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aqui diz que o Verbo se fez carne, né? É ele que se fez carne e habitou entre nós, né? Então, muitos ainda creem, né, que Jesus é da descendência de Abraão, né? Mas Jesus, é ele que se fez carne, né? Jesus disse uma passagem que diz assim, né? Antes de Abraão, eu sou, né? Então Jesus, ele é antes de Abraão, né? Não pode ser descendente de Abraão, né? Jesus é o Filho de Deus, né? Então, é ele que se fez carne, né? Não nasceu da natureza humana, né? Como muitos pensam, não, ele é da descendência de Abraão, da descendência de Davi. Não, Jesus, ele se fez carne, né? Ele é que desceu do céu, né? Então é importante a gente saber disso, né? Para que a gente não se perca, né? Não confunda. Então aqui no 9, capítulo 9, aqui é quando Jesus curou um cego de nascença, né? Aqui tem um
Só os versículos 6 e 7, né? Como é que Jesus curou aquele cego de nascença, né? Que trouxeram a ele? E qual o sentido desta cura, né? Eu só vou citar aqui 2 versículos, né? Que falam exatamente como Jesus curou aquele cego, né? De nascença, né? Aqui diz no capítulo 9, né, versículos 6 e 7, ó, que eu vou citar. E aqui diz assim: tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo. E untou o lodo os olhos do cego. Quer dizer, Jesus cuspiu, né, na terra, fez o lodo, aí pegou o lodo, colocou nos olhos do cego. Aí disse ao cego, né, olha, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo, né? Então, aquele cego, ele seguiu as palavras de Jesus, né? Jesus disse, olha, agora você vai lá no tanque de Siloé, se lave, né? E ele foi obediente, se lavou e voltou vendo, né? Aqui tem uma explicação espiritual, né? O que é lodo, né? Que Jesus colocou terra, né, nos olhos do cego, né? Para mostrar que aquele cego, ele tinha os olhos cheios de terra, né? Ou seja, a visão do cego era terrena, né? Ele não conseguia ver o lado espiritual, né? E Jesus diz assim, agora você vai lá no tanque, né, de Siloé, que significa um enviado. O enviado é Jesus, né? A água lá é a palavra, né? Palavra dele, né? Então, quando esse cego se lavou com a palavra, voltou vendo, né? Então, a palavra, ela abre a nossa visão espiritual, né? Então, é importante que a gente se firme na palavra, né? Porque aquele que não permanece na palavra, ele continua cego, né? Então, é importante isso, que a pessoa se lave, né? Na palavra, né? Para que tenha uma visão espiritual. Isso que é importante, né? E Jesus diz aqui no capítulo 6:16, uma passagem em que Jesus andava sobre o mar, né? O capítulo 16 a 21, né? Mas eu só queria dizer que assim, o que é andar sobre o mar? O mar representa o mundo, né? Andar sobre o mar é ter domínio sobre as coisas do mundo, é não se deixar contaminar com as coisas do mundo, né? Por quê? Porque nós já não pertencemos a este mundo, né? Então nós não podemos nos contaminar com as coisas do mundo. Nós temos que sempre nos lembrar que Jesus, ele já nos tirou deste mundo, né? Então é importante isso, que a gente não se apegue, né, às coisas deste mundo, né? Que a nossa visão não seja mais uma visão terrena, mas uma visão espiritual, né? Porque o caminho que nos leva ao Pai é um caminho espiritual. Deus é espírito, né? Então o caminho é espiritual, né? Não é terreno, né? Não são as coisas que nós fazemos nesta terra que vai nos levar lá, né? O que vai nos levar à presença do Pai são as palavras da vida eterna, né? As palavras que Jesus trouxe a nós da parte do Pai, né? Então aqui é importante isto, né? Aqui no 1:4 diz assim, olha, nele estava a vida, né? E a vida era a luz dos homens. Então, a vida só temos em Jesus, né? E Jesus, ele era a luz dos homens, né? Jesus disse, olha, eu sou a luz do mundo, né? E ele é a vida, né? Então, é importante saber que
vida nós só temos em Jesus, né? Não há outro caminho, outra forma, né, de termos vida, né? Vida é só em Jesus. E aqui no capítulo 4, capítulo 4, 13, mostra, né, as palavras de Jesus, né? A importância dessas palavras. Aqui foi o momento em que Jesus teve lá esse encontro com a mulher samaritana, né? E no versículo 13 e 14, eu só vou citar esses dois versículos, né? É uma passagem até bastante conhecida, mas eu vou aqui citar esse encontro de Jesus, que Jesus falou para aquela mulher samaritana que estava lá no poço de Jacó, e ela sempre ia buscar água lá nesse poço, né? E Jesus diz então para ela, Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Beber de que água? Daquela água do poço de Jacó, né? Água do poço de Jacó significa água do Velho Testamento, né? Água que não sacia, né? A nossa sede, né? É por isso que Jesus diz assim: se beber desta água, tornará a ter sede, né? Mas aqui Jesus diz assim, no 14, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, né? Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então, Jesus é esta fonte, né? Fonte de água viva, né? E Jesus está dizendo, olha, aquele que beber desta água nunca terá sede, né? Porque esta água é que sacia a nossa sede espiritual, né? Então é importante isso, né? Que as palavras de Jesus, ela tem vida, né? Ela sacia a nossa sede. São palavras vivas, né? Vivas por quê? Porque ele está vivo, né? Então é importante se lembrar, né? Que ele morreu, mas ao terceiro dia o Pai o ressuscitou, né? Então é importante saber que as palavras de Jesus são palavras vivas, porque ele está vivo, né? Diferente de todas as outras palavras, né? Porque a gente sabe que palavra do morto não nos leva à vida, né? O que nos leva à vida é a palavra daquele que está vivo, né? Então é importante que a gente permaneça então nesta palavra, né? É o que diz aqui no capítulo 8, 31, né? 8, 31 e 32, que diz assim, olha, Jesus falando, né? Aqui Jesus está falando aos judeus, né? Que criam nele. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? Então é importante saber, né? Que para ser discípulo, verdadeiramente ser discípulo do Senhor, é aquele que permanece na sua palavra, né? É aquele que não sai da sua palavra, né? Então é importante. E aqui é uma promessa de Jesus, olha, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês conhecerão a verdade, e essa verdade vos libertará, né? Conhecer a verdade é conhecer a Jesus, né? Jesus disse, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Então, e esta verdade é que nos liberta, né? Porque através desta palavra, né, das palavras de Jesus, é que nós vamos receber do seu Espírito, né? O Espírito Santo da verdade, né? E quando o Espírito Santo da verdade está em nós, é Ele que nos liberta de toda mentira, né? E nós aí passamos a seguir somente a verdade, né? Por quê? Porque somos dirigidos por Ele, né? A partir do momento em que nós temos o Espírito da verdade, né? Então aqui
verdade, nós já vimos, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? E vida eterna, o que é a vida eterna, né? Vida eterna, Jesus disse aqui, quando orava ao Pai, intercedendo pelos seus discípulos, ele diz aqui no capítulo 17, versículo 3, o seguinte, olha, e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste, né? Então, é importante, isto. Aqui diz que conheçam a Deus, né? Conheçam a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste, né? Nós conhecemos o Pai através de Jesus, né? Jesus diz, olha, eu e o Pai somos um, né? Quem vê a mim, vê o Pai, né? Então, nós conhecemos o Pai através das palavras que Jesus nos trouxe, né? Que, na verdade, são as palavras do Pai, né? Então, assim nós conhecemos o Pai. E aqui no capítulo 17 e 20, é a oração de Jesus, né? Intercedendo por nós, né? Porque Jesus aqui estava orando, o Pai intercedendo pelos seus discípulos, né? Mas, né, a partir daqui, desse momento, ele passa a orar também por nós, né? E ele diz assim, eu não rogo somente por estes, né? Estes que estavam lá com ele, né? Mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, né? Jesus falando, então, de nós, né? Que cremos nele, né? Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, esta unidade, né? Esta é a oração de Jesus, né? Por nós, para que nós façamos parte desta unidade, para que todos nós sejamos um, né? Essa é a vontade de Jesus para as nossas vidas, né? Ser um, tanto com Jesus, como também com o Pai, né? Para que seja assim uma unidade perfeita, né? E aqui Jesus diz assim, eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Quer dizer, ele nos deu do seu Espírito, né? Para que a gente faça parte desta unidade, né? O mesmo Espírito. Então a gente vê que pela mesma palavra, né? Nós recebemos o mesmo Espírito e realizamos as mesmas obras, né? Obras de salvação, né? Foi para isto, né, que o Pai enviou seu Filho a este mundo, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, né? Quando nós temos o Espírito Santo, né, o mesmo Espírito de Cristo, aí nós temos a mesma vontade, né? Por quê? Porque essa vontade não vem da carne, essa vontade vem do Espírito que habita em nós, né? Essa vontade de levar salvação, né? De levar as palavras de Jesus, né? E aqui no 23 diz assim, olha, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Mesmo amor, né? Do Pai por Jesus é o amor do Pai para nós, né? Esse mesmo amor, né? E aqui no 17, no 14 e 21, né? A importância de a gente guardar os mandamentos do Pai, né? E a sua palavra, né? Aqui diz assim, olha, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai,
e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, aquele que guarda os mandamentos, né, de Jesus, Jesus nos deu um mandamento muito importante, né? Que está justamente no capítulo 13, né? Um novo mandamento, né? 13:34, né? Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, né? Que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, né? Esse é um mandamento, né? De Jesus para nós, né? Amar, né? Tudo quanto nós fizermos, que nós venhamos a fazer com amor, né? Então, é importante isso, da mesma forma como Jesus nos amou, né? Nós devemos amar as outras pessoas, né? Jesus amou a ponto de dar a sua própria vida por nós, né? Assim também nós, né? Devemos deixar de fazer a nossa vontade, né? Para fazer a vontade do Pai, né? Porque quando a gente faz a nossa vontade, nós não fazemos a vontade do Pai, né? Então, deixar a nossa vida é quando nós deixamos a nossa vontade para fazer a vontade do Pai, né? Então, isso é importante. Jesus sempre fez a vontade do Pai. Ele não fez a sua própria vontade, né? Jesus disse, olha, eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, né? Então, quem enviou Jesus? Foi o Pai, né? E quem foi que nos enviou? Foi Jesus, né? Ele disse, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós, né? Para fazer o quê? A nossa vontade? Não, fazer a vontade daquele que nos enviou, né? Fazer a vontade de Jesus, né? E ele nos deu o exemplo, né? Nós seguimos os seus passos, né? Como os seus discípulos, nós seguimos a mesma direção, né? Então, nós vamos ver que hoje, né? Nós somos o que Jesus é, né? Nós vamos ver mais para frente aqui. 10 diz assim, olha, o ladrão não vem senão a matar, a roubar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida com abundância, né? Então, vida abundante, né, de Deus, é vida em todos os sentidos, né? Em todas as áreas da nossa vida, né? Quando a gente se lembra do que Deus fez na terra, né? A palavra diz que a terra era sem forma e era vazia, né? Hoje a gente vê, né, a terra, tudo que Deus fez, né, a natureza, né, a criação de Deus, né, tudo tem vida, sabe? Até aquilo que a gente pensa que não tem vida, ela está em movimento. Se a gente olha para os planetas, né, a gente vê que tudo está girando, tudo, não tem nada parado, né? Tudo tem movimento, né? Então, as coisas de Deus é vida, né? Quando nós estamos nele, nós passamos a ter vida, né? E vida em todas as áreas da nossa vida, né? Não é só um determinado ponto, não, né? A vida de Deus é uma vida abundante, né? O que nós temos que fazer é confiar nele, né? Assim como ele deu vida à terra, dará vida a nós também. Por quê? Porque nós também somos terra, sabe? Fomos feitos do pó da terra, né? Então é a mesma coisa, assim como Deus sustenta aí os pássaros, os animais, né? Sustenta aí todo o sistema, né? Toda a galáxia, né? Tudo está em movimento, até a própria galáxia ela está em movimento, né? Então tudo está em movimento.
Então, esse é o Deus que cuida de nós, o Deus Criador. E nós temos que entender o poder de Deus, né, para cuidar de nós. Então, nós não temos que ficar preocupados, né? É Ele que nos escolheu, Ele que nos chamou, né? É Ele que nos nomeou. Nós vamos agora em nome dEle, né? É Ele que cuida de nós. Nós somos ovelhas do seu pasto, né? Ele que nos que cuida de nós. Então, aqui no 14:24, Jesus diz uma coisa assim importante, né? Por quê? Porque Jesus diz assim: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou, né? Então, aquele que não ama é aquele que não guarda, sabe? Então, nós só provamos, né, que amamos a Deus, né, quando guardamos a sua palavra, né? Guardar a palavra é ser obediente à sua palavra, né? É viver a sua palavra, né? Então, importante isso. Lá no capítulo 15:2, fala da videira verdadeira, né? Então, Jesus diz aqui o seguinte, lá no 15:2, olha: toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto, né? Então, é importante dar fruto, né? Então, aqui diz assim: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Está no 15:8, né? Então, nisto é glorificado meu Pai, né? Que deis muito fruto, né? O fruto é um só, é a verdade. A verdade, ela permanece para sempre, né? Por quê? Porque a verdade é Jesus, né? Verdade é a palavra, né? É esta verdade que nós temos que levar ao mundo, porque é através desta verdade que eles chegarão ao Pai, à presença do Pai, né? Então Jesus diz: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, né? Então é necessário que a gente conheça a verdade para ter vida, né? Então é importante isso daí, né? Que a gente chegue, né, à presença do Pai. Quando nós permanecemos na sua palavra, diz lá, né, no 14:23, né? Aquele que me ama guardará a minha palavra. Aqui no 14:23 diz assim: olha, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Uma promessa, né? Aqui Jesus está citando essa promessa para todo aquele que guarda a sua palavra, né? A promessa de meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada, né? Viremos como eu e o Pai, viremos para ele e faremos nele morada, né? Morada pelo Espírito Santo, né? E por que isso é tão importante? Porque quando a gente vê no 14:26, diz assim: olha, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito, né? É Ele que vai nos ensinar todas as coisas, né? Então, nós descansamos, né? Nós não dependemos mais de ensinamentos externos, né? O Espírito Santo que passa a habitar em nós, é Ele que vai nos ensinar todas as coisas, né? Então, tudo quanto nós quisermos saber, né? A direção a tomar, o que fazer, o que não fazer, perguntamos a Ele, sabe? É Ele que vai nos orientar, né? E Ele que vai nos guiar. Também no 16:13 diz assim, olha, 16:13, mas quando vier aquele Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade,
porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Quer dizer, nem com o futuro a gente fica preocupado, né? Porque é Ele que nos avisa, Ele que nos orienta, é Ele que nos leva, né? Nós só descansamos, né? E nós temos essa certeza, porque Ele vai nos levar à presença do Pai, né? Então é importante isso, que a gente permaneça, né? Nas palavras de Jesus, nas palavras da vida eterna, né? Então é importante isto, saber que nós seguimos a Jesus em tudo, né? Neste mundo, nós somos o que Jesus é, sabe? Nós fazemos parte do mesmo corpo, né? Então, nós temos que ser aqui na Terra o que Jesus foi, né? Nós somos nós hoje, né? Como seus discípulos. Então, aqui Jesus diz assim, olha, eu sou o pão da vida, né? Aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede, né? Então, é importante isso. Hoje, nós somos o pão da vida, nós levamos este pão, né? Através da palavra, né? Pão é a palavra, né? Nós somos a luz do mundo, né? Somos nós que mostramos ao mundo o caminho a seguir, porque o mundo anda na escuridão, né? E nós sabemos que aquele que anda na escuridão, ele anda tropeçando, caindo, porque ele não tem uma direção, ele não consegue enxergar o caminho, né? Mas nós fomos chamados para mostrar o caminho, né? Ser luz para essas pessoas que se encontram na escuridão, né? Então é importante isto. E aqui Jesus diz, eu sou a porta, nós também somos a porta, aquele que entrar por mim salvar-se-á, né? Entrar pela palavra, né? As palavras de Jesus, né? Eu sou o bom pastor, nós fomos chamados para ser um bom pastor, para cuidar das ovelhas, né? Assim como Jesus cuida de nós, nós também temos que cuidar das suas ovelhas, né? Do mesmo modo, com o mesmo amor, né? Jesus diz assim, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, né? Quem é que está morto? Aquelas pessoas que estão no mundo, né? Mas se ouvirem as palavras de Jesus, elas voltarão a ter vida, né? Terão vida. Então Jesus diz assim, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, terá vida, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós também somos assim, nós temos que mostrar o caminho, né? Mostrar a verdade para que eles tenham vida, né? Possam chegar à presença do Pai, né? Jesus diz, olha, eu sou a videira verdadeira, né? E o Pai é o lavrador. Nós fazemos parte desta videira, né? Nós também somos videira, por quê? Porque estamos ligados a esta videira, né? Somos videira também, né? Então, Jesus já nos capacitou, já nos deu do seu Espírito, né? Foi quando Jesus, quando ele ressuscitou, subiu ao Pai, depois ele teve esse encontro com os discípulos, né? Foi quando Jesus disse, olha, assim como o Pai, só vou citar aqui no 22, né? Que foi quando eles receberam o Espírito Santo, olha. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo, né? Então, é importante isso, que a gente tenha o Espírito Santo, né? E nós só recebemos o Espírito Santo se permanecermos na sua palavra, né? Pela sua palavra nós recebemos do seu Espírito e pelo Espírito realizamos as mesmas obras. Amém, irmão? Então, hoje nós vamos ficar por aqui, né? Que Deus abençoe a todos, né? E se Deus quiser, estaremos aí juntos novamente, né? Falando da palavra, né? Daquilo que Ele tem para nós, né? A cada semana, a cada dia, amém? Deus abençoe a todos.